aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Esse é o Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara, estou aqui feliz demais de estar com essas duas pessoas maravilhosas, educadoras, que fazem parte de movimentos muito importantes e que a gente vai trocar hoje aqui. Essa é a Fabi, esse é o Cleiton, sejam bem-vindos no programa. A gente está hoje aqui na Zona Oeste, no bairro Santa Margarida. Cleiton é cria daqui, né? E a Fabi, cria do São Carlos, é isso? E é isso, vamos trocar um pouquinho, falar sobre as experiências de vocês. A gente hoje vai falar sobre pré-vestibular e essa educação que é tão importante dentro desses espaços e dessa formação coletiva, né? Em busca da educação, em busca de novos diálogos também com os jovens, com a juventude. E o programa quer muito saber o que vocês estão produzindo, pensando, né? Como está esse contexto atual da educação e esse movimento dentro das comunidades de vocês. Então, gente, eu sou a Fabi, tenho 30 anos, sou mãe de uma menina chamada Dara, que tem 5 anos. Estudei na UERJ, fiz serviço social. Atualmente eu coordeno... É até complexo falar, né? Porque eu coordeno um pré-vestibular no Complexo São Carlos, junto com um parceiro, que é o Guilherme. A gente tem um coletivo de moradores que existe desde 2018, mas a iniciativa do pré-vestibular é recente, né? A gente acessou a universidade, né, sem esse apoio, sem passar por um espaço de pré-vestibular, e a gente percebe o quanto que é importante e fundamental. Hoje eu atuo como assistente social no Circo Crescer e Viver, que fica ali no centro. Então eu moro no São Carlos e trabalho na Praça 11, bem pertinho de casa. Então tem uma atuação ali muito importante naquela região meio que central, que é a Praça 11, Cidade Nova, Estácio, Complexo São Carlos, com o São Carlos Ativo e com o Circo, que faz um trabalho fundamental também ali naquela região. Então posso me dizer uma liderança daquela área. E aí o pré-vestibular tem sido muito importante na nossa atuação. Tem mães, né, a gente fala que tem mães do circo, tem filhos no projeto de circo social que estão fazendo pré-vestibular. Então tem sido muito legal isso pra gente. Acho que é isso, a princípio. Bom, me chamo Cleiton, né? Sou morador, né? Nasci e cresci aqui em Santa Margarida, tenho 23 anos, sou professor de História e atuo em pré-vestibulares, né, comunitários. Na verdade, eu atuo em 3 pré-vestibulares, né, em 3 coletivos, que é o pré-vestibular comunitário São José, né, na paróquia São José, aqui em Santa Margarida. Né, atuo também, né, num Dia para Jesus, que é um outro projeto, que já funciona já há cerca de 10 anos, e atuo também no Margarida Alves. Né, esses 3 pré-vestibulares, deles, apenas o Um Dia para Jesus que está funcionando, né, porque os demais, né, por algumas questões, né, de pandemia e tal, e de falta de espaço, estão paralisados. Mas eu acredito, né, na importância da educação popular, e algo muito importante, né, que eu sempre falo é o quão desigual é a educação pública e a educação particular. Né, a gente vê que as escolas públicas, muitas vezes, né, existe toda aquela precariedade que a gente conhece, né, e a gente vê o quão discrepante e os abismos sociais que existem entre essas duas realidades. Então, a gente poder garantir um ensino de qualidade para fazer com que esse jovem periférico, pobre, que teve um ensino, né, às vezes muito deficiente, e possibilitá-lo a entrar na universidade é o nosso maior sonho e nosso maior objetivo. Dizer que a minha vida foi feita por encontros, assim, encontros que me salvaram. E acho que muitas pessoas contam a mesma história, podem dizer muito disso, assim. Sempre disseram que
eu não ia muito longe, que eu não ia a lugar nenhum. E aí eu fui tendo encontros, né? A gente sempre tem um encontro de um professor, um encontro de uma escola, um encontro de um amigo. E aí eu me encontrei com um campo na faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu encontrei a saúde mental, que é o campo que eu atuei no estágio, atuei também na minha formação profissional. E ali eu fui entendendo a potência e a necessidade de se ter rede. E aí, no meio da faculdade, no meio desse campo de atuação, eu me tornei mãe. E aí fui descobrindo a potência e a importância de ter uma rede de apoio, né? Hoje eu estou aqui com vocês, a minha mãe está em Belo Horizonte, e quem está buscando a minha filha na escola é a madrinha dela, que eu conheci no trabalho. Então, a importância da gente ter rede de apoio, de saber que aquela pessoa está em segurança. E acho que todo mundo quer um pouco isso, se sentir seguro. E acho que esse espaço do pré-vestibular, como o Cleito colocou, é um espaço fundamental para a gente poder romper qualquer barreira. Porque a barreira não está só no filtro social, que é o vestibular. O vestibular é um filtro social. Ele diz quem fica dentro e quem fica fora. A universidade não foi construída para a gente, foi construída para uma elite. Então, quando a gente tem um lugar que a gente se apoia, que a gente pode trocar uma ideia, saber, olha, fica atento ao edital de isenção, fica atento aos documentos da cota, que ajuda. Precisa de testemunha, porque tem declarações que tem que ter testemunha. Deixa que eu assino. Porque às vezes aquele educando não tem uma relação familiar positiva, não tem uma relação legal com seus vizinhos. Então ele não consegue se apoiar naquilo que a gente tem de comunitário, né? Naquilo que ele tem mais próximo. Às vezes a mãe, o pai não apoiam ele para a universidade, porque tem muitos discursos contra a universidade, né? A gente vem numa onda há alguns anos de atacar a universidade pública, em especial, mas se atacar a universidade, se atacar quem quer acessar o ensino superior. Infelizmente também muitos pais, por falta de acesso Sim. também, né, não incentivam o filho a ir estudar, a buscar isso, porque a tendência é terminou a escola, tem que fazer um curso técnico, né, para já ir trabalhar. Tem que ajudar em casa. Tem que ajudar em Subemprego, casa. né? Fomos destinados para o subemprego, né? Exatamente, tem que ajudar em casa, tem que levar o sustento, então como é que faz? Então acho que esse espaço é uma célula, assim, fundamental, assim, de mudar mesmo, mudar histórias, mudar cotidianos. E aí a gente casa tudo, né? Casa saúde mental, casa coletivo, casa vivência, casa maternidade, casa rede de apoio, casa tudo que é comunitário e potente, porque a gente tem muito para fazer, muito para oferecer e mudar essas pequenas histórias, porque elas são muito grandes. E a gente é muito grande em muitas coisas, então... Às vezes a gente não sabe a potência que a gente tem, às vezes um talento, a possibilidade, né? A gente estava conversando, né, sobre essas possibilidades que o mundo acadêmico ele nos proporciona em pesquisas, né? Enfim, eu sou apaixonado por história, né? Lá na Rural, onde, né, eu estudo, a gente inclusive tem um núcleo que pesquisa os protestantismos, né? Que é um núcleo de pesquisa que se dedica a estudar, né, essas experiências religiosas e a relação delas com a política, enfim, com outros elementos culturais. Então, a gama de possibilidades, né, como o próprio nome já diz, universidade, universo, né, de possibilidades e conhecimentos que, às vezes, uma pessoa periférica, que não tem acesso, nem conhece e pode se despertar, né, para algum talento, né, para alguma aptidão que tem e, às vezes, não sabe que tem. Né? Exatamente. Bom, nós três aqui somos cria de escola da rede pública, né? E a gente já sabe o contexto que a gente se encontra, todos os problemas sociais, o Estado não dá esse suporte e aí a igreja chega muitas vezes nesses lugares, nessas comunidades, como esse suporte, né? É muito comum a gente encontrar pré-vestibular dentro desses espaços de igreja, né? E você atua neles, assim, Sim, como sim. porque você também é evangélico, né? Sim. Como é esse espaço ali, o que você tem pensado, produzido? Bom, né, a experiência que eu tenho, né, de um pré-vestibular comunitário inserido dentro de uma comunidade religiosa é o pré-vestibular comunitário São José, que funciona, né, na paróquia São José, que era a capela, e é um espaço, né, de muitas experiências, de muita riqueza, de muitos debates, de muitas problematizações, todas as experiências, todas as relações sociais que a gente constrói ali são muito intensas e até profundas, né? Esse pré-vestibular comunitário São José, ele foi fundado, né, pelo Padre Rafael, que é um grande símbolo, o grande nome dessa luta, né? Ele veio da Espanha, né, e veio, né, com essa pegada da teologia da libertação, né, quer dizer, né, a experiência religiosa ligada, né, a essas questões progressistas, né, e aí ele funda
em 1976, quer dizer, ele chega em 1976 para assumir a Capela São José e depois ele funda esse pré-vestibular que já existe já, né, há cerca aproximadamente 16 anos. Né? E a nossa ideia, né, como dos demais pré-vestibulares comunitários, é desenvolver a questão da educação popular. Porque eu, por exemplo, né, eu lembro que na escola, no primário ainda, eu achava que, por exemplo, estudar história é só memorizar datas, acontecimentos, nomes. Mas a educação popular, a gente percebe que por meio dela é a gente situar o aluno na realidade dele, ele problematizar, ele refletir, ele questionar a própria realidade, o próprio sistema no qual ele está inserido. Então, no São José, a gente vai muito além de passar meros conteúdos para garantir a aprovação do nosso aluno, que é importante, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a gente promove, né, rodas de conversas, né, que a gente fazia todo sábado sobre diversos temas, como diversidade sexual, intolerância religiosa. A gente quer formar cidadãos com pensamento crítico para poder refletir sobre o lugar no qual eles se encontram, no qual eles estão. Né? Então, é muito nesse sentido, é muito mais do que conteúdo. É a gente fazer com que o aluno ele perceba e entenda a sua própria realidade social, partindo até mesmo da visão do Paulo Freire. Então, sim, essa é a nossa visão. Né? É exatamente que a gente consiga que eles sejam sujeitos das suas próprias histórias. Porque é isso, é ele pegar a história dele, a potência. Porque assim, a gente tem na nossa vivência pessoas que carregam histórias muito duras, muito pesadas, né? E aí as pessoas normalmente se envergonham. Ah, é porque meu pai era isso, minha mãe era aquilo, meus avós são isso, a minha família é isso ou aquilo. E a gente se envergonha, a gente se coloca debaixo de uma rocha, né? A gente quer se esconder, porque o social diz pra gente que é feio. Né? A gente já vem de um lugar feio, a gente já tem a pele que ninguém gosta, já tem toda a estética que ninguém gosta. Então a gente não serve para nada. Então quando a gente diz para eles, né, nesse resgate da história, também é um resgate de memória, é um resgate de identidade, para ele poder dizer, olha, eu sou sujeito da minha história, eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser astrônomo, historiador, eu posso fazer o que eu quiser. E aí acho que é isso, assim, tá junto, poder olhar para outras pessoas que vieram do mesmo lugar que ele, falar assim, ó, ele foi para a faculdade, ele está aqui falando pra gente que é possível, porque eu acho que falta muito isso, né, pra nossa galera. Conhecer gente como eles, que passou por esse universo. Eu queria ser professor de história desde os meus 14 anos, né? Eu estudei escola pública, né, escola municipal, até o 9º ano. No ensino médio eu consegui, inclusive, né, com o apoio de um professor da rede pública, uma bolsa, né, totalmente gratuita para estudar em um colégio particular. E quando eu chego ao 8º ano, eu tive contato com uma professora de história que totalmente, né, inovadora na forma de ensinar, que provocava, né, os alunos a pensar, a professora Janaína, né, e a partir dali eu comecei a me espelhar nela e querer ser um professor de história, me apaixonar, né, pela área, né. Eu sou uma pessoa que tem uma formação, né, evangélica, né, venho, né, de uma família evangélica, meus pais são evangélicos e, né, obviamente eu tinha, né, uma série de pensamentos, né, mais conservadores, preconceituosos, né, por conta da influência de uma mentalidade mais conservadora evangélica, né? Ao ponto de demonizar as religiões, né, dos outros, a sexualidade, a orientação sexual, né? E com a professora Janaína, né, que é inclusive, né, uma pessoa umbandista e com toda uma visão crítica do mundo, com várias problematizações, com várias reflexões, eu comecei a me apaixonar por aquele mundo, a me encantar com aquilo, a me envolver juntamente com aquelas aulas e querer, né, ser também, olhar e falar, poxa, eu quero ser que nem a Janaína um dia, ser um professor de história. E a partir dali eu fui me desconstruindo, fui pesquisando, lendo obras, né, através dos livros didáticos e comecei esse processo de desconstrução que não acaba. Né? E esse processo nosso de formação, e assim como ela me inspirou um dia, né, eu também quero estar sempre inspirando, né, os meus alunos, os nossos alunos, que é para isso também que a gente atua, que a gente leciona. Né? Você tem essa pessoa também, Fabi? Eu tive algumas, assim, porque é isso, foi um processo longo aí de caminhada, mas eu tive algumas. Eu tive até uma professora de história também, professora Vera, que era incrível. Eu fui bolsista numa escola particular, depois eu fui para a rede pública, né? Processo eu fiz o processo inverso que você.
E aí eu tive algumas pessoas que sempre me incentivavam. Eu achava que é isso, a escola ia acabar e acabava. Assim, acabou a escola. E eu lembro que tinha uma coisa que era isso. A minha mãe, até por ter estudado até só a 8ª série, e ela falava, eu só terminei a 8ª série porque eu quis, porque ninguém nunca me incentivou, ninguém nunca me ajudou. Minha mãe contava que o caderno dela era o papel de pão, né? Então, ela falava, o compromisso de vocês é terminar o ensino médio. E foi o compromisso, inclusive, que ela colocou pro meu irmão mais novo. E aí ela nunca teve essa ambição, né? A gente acha que é ambição ir para a universidade. E aí E eu converso com várias amigas minhas que falam assim, eu fui preparada para a universidade. Mas amigas que estão num outro lugar. Elas falam, eu fui preparada. Eu falei, você conversa com qualquer jovem negro, hoje, de 30 anos, fala para ele, olha, você sabia que você podia fazer uma faculdade? Eu falo assim, ninguém nunca me disse isso. Porque a gente não é preparado para isso. E aí a minha mãe não me incentivava muito para isso. Ela achava que era bobeira, que era preciosismo. E eu tive algumas pessoas, principalmente projetos sociais, por isso eu acho que é muito importante. Sempre tinha alguém ali no projeto social que vinha, potência, falava, cara, você fala bem, por que você não vai ser escritora, por que você não vai ser professora? Então acho que esses projetos, essas células, né, essas sementinhas são muito importantes. Eu queria entender como está esse momento de pandemia, né? Que a gente ainda está passando por uma pandemia, não acabou. E a gente sabe que a educação pública, ela sofreu muito, né? Dentro desse tempo que a gente está vivendo. E muitas mudanças também, né? Numa velocidade absurda também aconteceram. Como é que está isso para vocês que estão com esses jovens trabalhando agora no território? Pode falar. Ir. Bom, no pré-vestibular, né, comunitário São José, a gente inicialmente, né, em 2020, quando começou, né, a pandemia, a gente optou pelo, né, modo online, né, sendo que ele, pra gente, no São José não foi muito produtivo. Já no Margarida Alves, né, teve uma experiência mais bem sucedida. A gente vê também que são contextos e realidades diferentes, né? E aí no pré-vestibular São José a gente aboliu então esse ensino online e nós estamos ainda aguardando para poder voltarmos presencialmente, porque, né, o pré-vestibular ali, né, funciona dentro da Igreja Católica, né, dentro da paróquia São José. Então a gente precisa do apoio, né, do padre, que inclusive, né, realmente nos apoia muito, né? Mas não depende também só dele, depende de toda a comunidade religiosa, tem várias questões, mas a gente está aguardando ainda. O Margarida Alves também está nesse sentido, né? Na pandemia a gente teve, né? No início da pandemia tivemos o ensino online, mas a gente agora também lá precisamos voltar, né, presencialmente. Os alunos, eles anseiam por isso, sendo que a gente ainda não tem um local físico, né? Atualmente, né, o único pré-vestibular que eu trabalho, como eu disse, né, que é Um Dia para Jesus, nós lá estamos sim funcionando, né, de forma híbrida. Então nós fazemos a aula presencial e ao mesmo tempo tem a câmera filmando e tem as pessoas que não conseguem ir, né, enfim, né, assistem de casa. Lá no pré-vestibular de São Carlos a gente voltou não, né? A gente começou presencial. Como a gente começou em setembro, no final do ano passado, a gente não tem espaço físico, né? O São Carlos Ativo, a gente utiliza um espaço que é o Centro Cultural Vovó Carlotinha, que é um espaço de reforço escolar que funciona no São Carlos há mais de 30 anos. E lá tem um terraço, tem salas grandes e ventiladas. E como eu achei, né, que seriam 5 alunos, eu falei, vamos tentar. A gente coordenadora fica maluca pois depois. Mas a gente tem tido, em média, 12 alunos, assim, e aí todo mundo de máscara, com distanciamento. Mas as aulas têm sido presenciais, no espaço ventilado. Porque, inclusive, isso, né, o modo online a gente tentou, e aí 2 online, online. Isso que eu pensei, né? Às vezes a gente também funcionou. carece Exatamente. do próprio recurso, né? Muita gente não tem celular, muitos jovens não têm internet, não têm acesso à internet em casa, né? Então, a gente sofreu muito nesse período agora, né? E depois de 2 anos de pandemia, também teve uma saturação, né? A galera está muito cansada desse modelo online. Então, assim, eles estão se dispondo a estudar além do que eles já estudam online, além do que eles já trabalham. Então, a gente falou, vamos apostar, assim, e assim, nas favelas, assim, gente, sinceramente, quarentena foi praticamente possível, a galera não parou de trabalhar. Foram poucos os que conseguiram ficar em casa, porque a galera é em sua maioria informal, tem que sair para trabalhar.
A galera ali trabalha muito na praia, por exemplo, porque eu moro perto do centro, né? Moro perto da praia. Então a galera trabalha muito na praia, muito barraqueiro de praia, muita gente que teve que sair a pandemia inteira, os mototáxis, então assim, galera, a gente tem, mas é isso, a gente também faz a contra-hegemonia de falar, gente, é importante se cuidar. Ficar em casa não dá pra ficar mesmo, mas assim, vamos se cuidar? Então a gente, é chato, teve um dia, inclusive, a aluna chegou lá sem máscara, a gente, vai voltar. Ele, não acredito que não vai fazer voltar, a gente vai te fazer voltar. Mas a gente deu um jeito, tinha uma máscara, a gente ajeitou. Eu tenho um sonho que é de ver essa galera toda, dos lugares que a gente mora, né, das nossas comunidades, acessando esses espaços, né? Como artista, também tive acesso a alguns espaços, à instituição, né, de ensino, com muita dificuldade, muita luta, muita batalha, e eu fico assim também, como eu posso trazer esse retorno para a minha população? Eu queria entender, porque eu acho que vocês dois são dois sonhadores, né? Não tem como não pensar em tudo que vocês estão fazendo, se desdobram, dá aula em 3, né? A outra está ali coordenando, pensando também da aula quando falta algum professor, porque é sobre isso, é sobre uma necessidade. Isso é o lugar do sonho, né? Transformar a realidade tem a ver com esse sonho, que é um sonho coletivo, como você mesmo falou. Mas são muitos outros, né? O que você está sonhando, Fabi? O que você está sonhando, Cleiton? Bom, né? Eu acho que como estávamos conversando antes, né? O sonho, ele não é individual apenas, né? Ele é muito mais coletivo, né? Então, eu sonho em chegar lá, eu sonho em cursar o meu mestrado, doutorado, mas não só por mim, pelos meus. Eu sou o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública. A minha mãe, coitada, desde cedo já trabalhava, né, teve que abandonar os estudos, terminou, foi até a 8ª série. Meu pai também. E eu vejo, né, o próprio potencial deles, né? Meu pai é muito inteligente em matemática, né, as habilidades que ele tem, mas isso não foi aproveitado, né? E eu sou ali o primeiro, eles mesmos me incentivam também, e eu sonho em chegar lá por eles, né, para dar, né, uma vida de possibilidades também, né, em sentido financeiro e cultural que eles não tiveram. A minha própria comunidade, eu tinha, né, tive que parar por conta do tempo. Eu tinha um pré-militar na minha casa, né, porque os pré-vestibulares eles acabam não tendo, né, tantas vezes tanto tempo para isso, né, porque é uma outra pegada. E a gente vê que a carreira militar, muitos deles às vezes nem falam para mim, Cleiton, eu nunca pensei em ser militar, mas é a questão da estabilidade, é isso que a gente está falando, né? Essa questão do sonho, de dar um futuro melhor para minha mãe, para minha avó, para minha família. E em casa eu tinha, né, um pré-militar que ajudava os alunos principalmente a passarem na ESA. E eu via também, sonhava juntamente com eles. Né, o fato de concluir minha graduação, de ingressar na pós-graduação, e juntamente sonhando com os meus alunos, eles, né, desejando também entrar nessas carreiras militares. Então eu acho que é isso, eu sonho por mim e sonho pelos meus, sonho pela minha comunidade, conseguir reestruturar esse meu pré-militar para poder ajudar, né, muito mais alunos. A gente, né, tivemos algumas pessoas aprovadas daqui mesmo, né, para a ESA. Então eu acho que um dos meus sonhos já estão sendo realizados, né, digamos assim. Eu ia dizer o mesmo, assim, quando você me perguntou isso, eu fiquei pensando, gente, será que dá tempo para parar para sonhar, assim? Tanta coisa. Tanta coisa, né? Até fiquei emocionada pensando assim, porque eu acho que eu estou vivendo o meu sonho. Eu acho que eu estou vivendo ele. Eu não esperava hoje estar no lugar que eu estou, não esperava hoje estar nos lugares que eu ocupo. É verdade. Não esperava hoje conhecer as pessoas que eu conheço, não esperava hoje dar a criação que eu dou para minha filha. Não esperava nada disso. E não esperava hoje ver essa realidade que a gente está vendo lá no São Carlos, assim. Parece tão pequeno, às vezes a gente acha que é tão pequeno, mas não é. É muita coisa, é muito grande, assim. Então, eu acho que eu já estou vivendo o meu sonho. Eu acho que todo dia, tenho certeza, todo dia quando eu entro em sala de aula, né, seja nas escolas, né, seja nos pré-vestibulares comunitários, eu já estou, né, realizando meu sonho, realizo meu sonho todo dia, porque lá, como eu disse, né, anteriormente, né, a professora Janaína quem me inspirou, e eu sonhava em ser professor de História, e aqui estou, né, sendo professor de História, atuando, né, e também podendo inspirar, né, outras pessoas, outras vidas. Acho que é isso, a gente quer ser... Acho que é isso, o meu sonho era ser uma referência positiva para as pessoas. Eu não era uma referência positiva. E hoje eu sou. Então,
é o meu sonho, assim. O meu sonho era ser a Fabi. Eu acho que eu tô feliz de ser. E eu quero que outras pessoas fiquem muito felizes de ser João, de ser Pedro, de ser Tânia, de ser Tainá. Quero muito isso, assim, eu desejo muito isso. Eu comecei hoje aqui bastante ansiosa, né? Às vezes a gente fica no papo, é normal, é uma troca, tem câmera. E ouvir vocês dois, né? Traz um carinho, vai trazendo aquela calma, aquela tranquilidade que a gente está no caminho certo, né? Movendo os sonhos, movendo gente, movendo dentro do nosso território, dentro, né, da periferia, provocando e sendo provocado, porque é isso, ouvir tua fala já me provoca aqui num lugar diferente e, enfim, é sobre isso esse programa e em nome de toda a equipe do Papo na Laje, agradeço imensamente, Fabi, agradeço você imensamente, Cleiton, por estarem aqui compartilhando com a gente, né, um pouco da vivência de vocês, da experiência de vocês e desse movimento tão ativo que faz com que a gente também acenda a nossa luz daqui, faz com que a gente tenha esperança, né, de continuar ocupando essas lajes das periferias aqui do estado do Rio de Janeiro para bater papo, assim, com gente que a gente precisa ouvir, como vocês dois, assim. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço. Gente, eu tava aqui assim, quase chorando. Ai, gente.